a África foi espoliada no século XVII, século XV para cá. Então o que se vê hoje é uma exploração literal dos árabes. E Castro chama de pasto universal, né? Exatamente. A África é um pasto universal. Exatamente. Agora, o que acontece é o seguinte, eu estive na faixa de Gaza, estive em Israel, fui para a faixa de Gaza, fui a Jerusalém e fiz questão de ficar 2 dias na faixa de Gaza. Ali a gente vê o sofrimento do palestino, aquelas senhoras com a chave no seio da casa delas que foi roubada, destruída na primeira intifada de 1966. Então, o que a gente vê, eu concordo com o professor, com o meu colega Luiz Aécio aqui, quando ele coloca que a França hoje está usando disso para justificar os seus erros políticos, administrativos e econômicos. Entendeu? Então, mais uma vez, eu quero colocar que o mundo árabe está sendo usado pelo Ocidente. Esse é o meu pensamento. Alguém lembra que em Goiânia, quando uma igreja evangélica, na época acho que era Ministério Fonte da Vida, não sei nem se alguém faz parte desse Ministério aqui, Fonte da Vida, começou a criar polêmica em relação às esculturas de orixás que estavam ali no Vaca Brava? Alguém lembra disso? Lembro perfeitamente. Lembra? Intolerância. Claro. Intolerância. Não tem muito tempo não, uns 4, 5 anos. Tempo. Então, veja bem, a intolerância ela não parte só do mundo muçulmano, não. Também dos evangélicos, dos pentecostais, dos cristãos. Do radical. Agora, eu acredito, você internauta deve concordar comigo, até porque você deve ter mais experiência do que eu. Talvez hoje o credo religioso que tem menos preconceito, talvez seja o católico. Sabe por quê? Porque ele não quer ocupar o espaço, até porque ele já tem um espaço ao longo dos anos. Ele que surgiu com, vamos dizer, com o nascimento de Jesus, aquela coisa toda. Se você for pegar hoje toda essa evolução religiosa no mundo, você vai ver que praticamente foi o que mais se centrou, ou seja, com as cruzadas, a disseminação na Europa, aquela coisa toda. E as cruzadas nada mais eram do que elementos paramilitares, com sentidos também bárbaros, né? Claro. Matavam. Para resolver a sobrepopulação da Europa. Concordavam, eram intolerantes também. Mas veja bem, se você for pegar hoje, no mundo contemporâneo, talvez a Igreja Católica é a que tenha mais tolerância. Não sei porquê. Se você for fazer uma análise, vamos pegar essas análises, as explicações corretas, mas... Bom, nós estamos agora, depois de ver essas 5 charges que espelharam uma certa repugnação, uma certa repulsa por parte da sociedade, e especialmente mexeu com o radicalismo daquelas pessoas que acham que foram agredidas na sua crença, e aí terminamos com o assassinato de 12 pessoas na redação, e mais os 2 jovens que dizem que foram os autores dos disparos. Enfim, a sociedade vive um momento muito sério. Momento em que o professor Raimundo coloca muito bem. É preciso evitar, e o primeiro-ministro da França também falou isso, é preciso evitar de envolver a palavra árabes no terrorismo ali. É preciso pontuar isso aí. É preciso pontuar essa situação. Mas, por outro lado, nós caminhamos, se fizer uma análise maior, de que alguém está patrocinando isso, alguém está fomentando isso, alguém tem intenção política de fomentar isso, porque disso daí gera o quê? Gera conflitos. Se gera conflito, gera compra de armas. Se compra arma, enche o rabo de alguém de dinheiro. É assim que funciona. Da intolerância religiosa, e daqui a mesa foi muito clara nisso, nós, primeiro, repudiamos a violência. Segundo, repudiamos também a intolerância religiosa. A pessoa ninguém tem autorização para criticar a religião de ninguém. Se quer deixar um crucifixo na parede, se alguém numa sessão de algum órgão público, o cara acha bonito botar um crucifixo na parede, aí chega outro e diz, eu não aceito esse crucifixo aí não, porque o nosso Estado é laico e não pode botar um crucifixo na parede. Então, tirar os crucifixos. Aí, bom, é a visão de cada uma. As pessoas começam a se preocupar mais com os outros que com eles mesmos. Exato. Isso daí significa o quê? Baixa cultura. A pessoa, quando não tem cultura, a pessoa, quando não tem a bagagem cultural transferida dos seus ancestrais, e isso o professor Gerardo colocou muito bem, o autor dessas charges não pode ser um cara normal. Deve ser um cara doente. Deve ser um doente. E doente, a gente cura de uma forma como? Levando para o hospital.
Um hospital psiquiátrico, para curar esses malucos aí que fizeram uma charge maluca como essa, que acabou agredindo a sociedade, agredindo. A última charge é contra nós cristãos também, não é só contra os muçulmanos. Quer dizer, eles não têm tolerância religiosa com ninguém. São doentes que, de repente, aceleram numa redação e começam a aproveitar aquele instrumento para agredir as pessoas. Tem que ter limite. E o professor Raimundo colocou muito bem. Aí o Estado tem que ser presente, o Estado tem que ter a regulação, o Estado tem que vir com a sua presença, como a professora Abadia colocou muito bem. Há um processo de reconstrução da memória, há um processo de reconstrução da educação brasileira, como também deveria haver na Europa. Uma reconstrução da sociedade francesa, muito bem colocou Ulisses, ela está em crise. Está em crise. E para quem vivenciou os dois lados, um dia foi muçulmano, como o Jihad, e hoje é um católico, ele não fez nada mais que continuar os ensinamentos que Jesus Nazaré hoje ensina, como Maomé também ensinou. Então, não há diferença. É porque ele não encontrou um templo muçulmano para que ele possa frequentar, até encontrando templos católicos. Ele também é filho de Abraão, todos nós somos católicos, protestantes ou muçulmanos, ou judeus, no caso da religião hebraica, a religião judaica, todos nós somos descendentes da casa de Abraão. E todos nós seguimos o Deus de Abraão, que nos ensina através de Isaías, de Elias, de Jesus, de Moisés, de Maomé, uma única e simples frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nenhuma delas é diferente. Essas 4 religiões, esses 4 caminhos, todos chegam à casa do Pai, que é o Deus de Abraão. Todos chegam à casa do Pai. Agora, existe os espíritos de porco. O cara que faz uma charge daquela é um espírito de porco. Sofre a diarreia mental e põe no papel. Ele vai lá e defeca no papel uma porcaria. As pessoas inocentes também é espírito de porco. Claro que é. O cara que vai lá e mata inocente é espírito de porco. O policial que matou também aqueles espíritos de porco também devia preservar a vida deles, trazê-los para o julgamento. A sociedade tinha que ter o direito de vê-los ser julgados, porque a pena tem um princípio de ser exemplar. Quando você vê alguém sendo punido, você respeita a lei. O grande problema nosso hoje é que João faz um crime no bairro lá de Jardim América. Ele vai para ser pago, cumpre a pena, ninguém viu ele cumprir a pena. Passar 5, 6 anos, ele ganha lá o direito de voltar, ele volta com cabelinho penteado, camisinha arrumada. Ele fez alguma coisa de ruim, mas ninguém viu ele cumprir a pena. Tem que ver, tem que ver. Lá em Hong Kong, os caras que pagam pena ficam nos porões lá, nas tubulações de esgoto, eles ficam empurrando merda lá, e você vê na televisão o nome do cara escrito nas costas, que é o João que matou Zé, está lá no processo dele, ele empurrando merda nos corredores, ele fica ali empurrando, e você vê na televisão, lá no canal, lá tem, você quer saber onde é que está o bandido tal, eles mostram. Mas engraçado, os Estados Unidos não contesta isso, não aplica os direitos humanos. Agora no Brasil não pode fazer nada que os direitos humanos não deixam fazer. Eu não consigo entender isso. Comigo, eu vou agora já pedir para cada um se despedir. A Maria Abadia, professora, educadora, sua despedida dos nossos internautas. Então, eu quero agradecer, Badião, achei que você foi o máximo como mediador. E o Ulisses também, o Raimundo, que foram ótimos. E foi um grande momento, uma grande oportunidade. Agradecer ao Taquinho, que começa essa empreitada nova na vida dele, que quer desejar sucesso da TV DM, que começa bem, eu acho que é um grande começo. E queria também lembrar que eu acho que isso é um momento de resgate da nossa humanidade. É um momento de lembrar também essas tradições milenares que nós estamos tocando aqui, todos falamos delas, elas estão sendo revividas por nós nesse momento. Então é um momento de trazer o resgate da nossa humanidade. E isso é um problema grande que nós vivemos, mas é também um momento de aproveitar isso. Também agradecer a sua presença, contribuiu bastante com o debate, você é uma professora e que tem atualidade nesse contexto.